essa jornada aí, a gente vai trabalhar o autoconhecimento através da luz da palavra de Deus, através da neurociência, da psicanálise, né? Então, assim, a gente vai fazer aí um estudo, mas também um mergulho de cura, né? De restauração, de libertação. Eu vou contar um pouquinho para vocês como que a mentoria surgiu. Depois que eu estudei a psicanálise, depois que eu comecei a fazer os meus atendimentos, eu já tinha um desejo de desenvolver, então, uma mentoria para mulheres, mas eu queria fazer diferente, eu não queria que fosse uma mentoria só nessa parte dos estudos, eu queria que envolvesse mesmo a parte do cristianismo. E por quê? Porque nos meus atendimentos eu percebo que a pessoa que mais evolui no tratamento é aquela que tem uma fé. É aquela que me permite trabalhar também a parte espiritual. Então, foi por isso que eu criei, então, a Mentoria Pérola. E foi tão interessante que o nome, eu já tinha mais ou menos como eu queria fazer a mentoria, mas aí o nome surgiu um dia que eu estava na igreja e eu pedia para Deus um nome para a mentoria, como que eu ia fazer. E eu vi claramente, né, uma ostra e uma pérola dentro. Lógico que a gente sabe como que é formada a pérola, mas aí eu fui pesquisar. Na verdade, a pérola, ela é uma cicatriz. Olha quanto é interessante. Quando eu fui estudar, eu fui entender por que uma cicatriz. Porque a areia entra lá dentro da ostra, machuca, 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 até que ela produz uma pérola. Então, essa pérola, ela é classificada como uma cicatriz. E isso acontece com a gente também, né? Nós vamos sendo muitas vezes tão machucadas, e nós podemos usar os machucados, usar as nossas dores para produzir pérolas. Então, por isso que a mentoria Pérola, então, nasceu. Eu creio que nasceu primeiro no coração de Deus, depois no meu coração, e eu creio, assim, que Deus vai soprar aonde Ele achar. Então, nós vamos começar a aula. A primeira aula a gente vai falar sobre o perdão e sobre o auto-perdão, né? Que é algo assim para a gente poder tirar as nossas amarras, tirar os nossos pesos, né? Que o perdão fala muito sobre isso. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Se vocês puderem deixar os microfones então mutados, né? Para a gente poder fazer essa oração e entregar para o Senhor essa jornada que a gente vai viver, tá bom? Então vamos lá. Baixar nossas cabeças, fechar os nossos olhos. Pai, nós entregamos a Ti, consagramos a Ti esses dias. Essa mentoria não é minha, essa mentoria é do Senhor. Eu creio, Espírito Santo, que é o Senhor que vem remexendo. Eu creio que é o Senhor que vem nos tirar da zona de conforto, vem nos trazer luz, nos trazer consciência daquilo que precisa ser mudado na nossa vida. Então, nós te convidamos, Espírito Santo, tem total liberdade no nosso meio. Fala conosco, move o nosso coração, traz perdão para os nossos pecados, mas venha trazer a consciência daquilo que a gente precisa de ajuda nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos começar? Vamos lá, eu vou colocar uns slides aqui para vocês, que acho que fica mais fácil para a gente visualizar, né? Ficar melhor. Deixa eu só ver onde que eu vou colocar aqui. Compartilhar. Ó, eu aprendendo junto com vocês, hein? Vamos lá. Lá no slide, aqui. Ela cheia para vocês? Conseguiu? Apareceu para vocês? Então vamos lá. Então nós vamos começar então pela aula do perdão, o caminho da libertação. O que é então o perdão? O perdão, ele é um verdadeiro poder. Ele é, na verdade, é uma exploração emocional, espiritual. O que o perdão faz na nossa vida? O perdão, ele nos traz uma libertação, uma liberdade, né? Eu falo que é uma liberdade até cognitiva, é você abrir mão daquilo que te machucou por tanto tempo, que travou a sua vida, que não te deixa seguir adiante, né? Mas nem sempre é fácil a gente liberar perdão, na maioria das vezes não é, porque a gente está tão machucado, aquilo foi nos corroendo de tal maneira que fica muito difícil de liberar o perdão, né? Mas aqui a gente vai aprender, então, como que eu posso fazer, né, para liberar esse perdão? O que quando eu entrego o perdão para o outro,
quais são os meus benefícios? Porque nós que somos seres humanos, a gente pensa assim, mas tá, que benefício Maria leva, né? Que benefício eu tenho em liberar perdão para alguém que me fez tão mal? Então aí a gente entra nessa parte que é o perdão, então, ele não significa esquecer o que aconteceu ou fingir que nada aconteceu. Também não quer dizer que nós estamos passando um pano por cima daquilo e fingindo que nada aconteceu, justamente para quem nos machucou. E o verdadeiro perdão é quando nós nos decidimos, primeiramente por nós, para nos libertar daquela dor. O perdão não é um sentimento. Sabe? Que eu simplesmente, eu sinto que eu tenho que dar perdão para aquela pessoa. Não, o perdão é uma decisão. Assim como o amor também a gente fala, né? Que o amor também é uma decisão. Então, o perdão é uma decisão. E ele é uma chave, né? Pensa assim comigo, ó. O perdão é uma chave que você está na sua mão, no qual você pode abrir a sua vida ou você pode continuar presa naquela situação, né? Então, assim, o perdão ele te dá essa oportunidade de você. Eu não estou conseguindo ver vocês. Espera aí, tá ruim esse? Eu quero ver vocês. Aí, agora vocês estão me vendo, né? Vocês estão vendo a tela ou vocês estão me vendo? Estou vendo vocês. Você e a Agora, tela. vocês estão Tô vendo conseguindo a ver os tela. dois? Só a tela. Só a tela? Estou vendo, tô vendo a outra lá, e você. E a tela e eu. A Agora tela, deu tá. certo. Deu? Dá para ver a tela e eu? Então tá bom. Peraí que agora quem não vê a tela sou eu, né? Peraí que eu vou voltar aqui para compartilhar de novo a tela. Aqui. É melhor que eu fique falando com vocês do que só a tela, na verdade. Bom, eu acho. Então, quando a gente está falando então do perdão, né, que ele fala assim, muitas vezes a gente pensa assim, mas eu vou dar o perdão para o outro não merece o meu perdão, né? Passou por traição, passou traição de amizade, traição de casamento, né? Passou por tanta coisa, por que que eu vou liberar o perdão para aquela pessoa? Mas a gente libera o perdão porque nós somos inteligentes. Eu falo, não é porque a gente é boazinha, nós somos inteligentes e queremos viver uma vida extraordinária. Então, a falta de perdão é como se você carregasse. Sabe aquelas bolas de presidiário nos pés, né? Igual nos filmes antigos, que a pessoa vai andando e fica arrastando aquela bola no pé. É exatamente isso a falta de perdão. Ela amarra a sua vida, não te deixa acessar o próximo plano, não te deixa, né, ver o que Deus tem preparado para você. Você não consegue viver porque você fica amarrada, né, com essa questão do perdão, com a falta do perdão. Mas é interessante que quando a gente fala em perdão, a gente tem que pensar o seguinte: o que não é. Deixa eu ver aqui. A Priscila quer entrar, gente. Espera só um pouquinho, tá? Oi, Pri, boa noite. Eu tô liberando aqui para você acessar, tá bom? Vocês estão conseguindo ver essa tela do que não é o perdão? Sim. Consegue? Eu vou deixar aqui menorzinho para eu conseguir ver vocês também. Olha como é interessante. O perdão, ele não é esquecer, né? Ele não exige que você apague aquilo que aconteceu. Tem pessoas que muitas vezes elas continuam naquela falta de perdão porque elas falam assim, mas como que eu vou esquecer o que a pessoa me fez? Mas como que eu vou viver, né? E fingir que nada aconteceu? Não, o perdão não é você esquecer, né? Você pode continuar com aquela situação, porque é muito difícil, você não vai esquecer, você não, né? Não perdeu a memória para esquecer. Só que quando você olhar para aquela situação, você não vai mais doer, né? Não vai, você vai olhar para aquilo e vai falar assim, nossa, né? Já não está me corroendo mais, já não está me fazendo mal, né? Então, assim, o que não é perdão, né? O que o perdão não é? Ele não é esquecer,
ele também não é aceitar o erro do outro, porque às vezes o erro do outro foi tão grave, né? Foi algo assim que me machucou tanto, me traiu, me decepcionou. Também não é aceitar, é entregar mesmo, entregar o que é do outro para o outro. A gente fala muito isso na terapia, muito isso na psicanálise. Entenda que o que o outro fez não tem a ver com você, por exemplo, numa traição. O que o outro fez tem a ver com caráter, tem a ver com ele e não a ver com você. Mesma coisa, o que não é perdão é a reconciliação. Lógico que às vezes a gente quer perdoar e quer realmente, se valer a pena, a gente quer uma restauração, mas isso não significa que vá acontecer, né? Às vezes você entrega o perdão para a pessoa e só vira para ela e fala assim: segue a sua vida, que eu vou seguir a minha vida. Isso não só em relacionamento de marido e mulher, mas em relacionamento também de amigos, em relacionamento de familiares. Infelizmente, isso pode acontecer, de você ter que falar para o outro: olha, eu realmente entrego o perdão para você, mas eu faço a escolha de não caminhar mais com você, né? Então, o perdão também é isso, é você entregar para o outro que ele pode ir embora, mas isso não significa que vocês vão ter que reconciliar, né? Vamos passar isso aqui. Tá, Raquel, eu sei, mas qual que é a importância do perdão, né? Por que que eu tenho que perdoar? Qual que é a importância? O que que isso vai fazer bem para mim, né? Qual a diferença que isso vai fazer na minha vida? Quando eu libero o perdão, eu falo assim que a psicanálise, ela diz o seguinte, que o perdão, ele está ligado diretamente à liberação de traumas, de ressentimentos, né, de sentimentos reprimidos no inconsciente. Freud acreditava o seguinte, que os conflitos internos, como o sentimento de culpa, de rancor, eles podem ser manifestados no nosso corpo, e isso é muito real. Quando as pessoas adoecem emocionalmente, que a gente fala que primeiro é emocionalmente, e depois refletem no seu físico, no seu corpo, justamente porque passaram por situações no qual não conseguiram liberar perdão. Então, carregam-se anos, né? Anos aquela situação. E quando você vai ver, você já está doente no físico. Eu falo, Freud foi tão assim inteligente quando ele trouxe essa perspectiva para gente, só que isso é bíblico, né? A doença da alma, a dor da alma, o perdão, a falta do perdão é uma dor da alma, né? E isso nos causa muita consequência mesmo. Então, qual que é a importância para a nossa saúde mental, o perdão, né? Qual que é a importância para o nosso espiritual? Então, quando nós guardamos mágoas, essas emoções se transformam em feridas tão profundas, que começam a se enraizar dentro de nós. Nos tornamos pessoas ansiosas, nos tornamos pessoas angustiadas, agressivas muitas vezes, temos depressão, doenças físicas. Então, olha o que a falta de perdão traz como consequência para a nossa vida. Imagina você ter uma depressão, e eu já tive, por falta de perdão, por não conseguir perdoar aquela dor que alguém te causou, né? Aquela dor foi tão grande que você fala assim, não, mas é como se você quisesse. Eu li uma vez um negócio bem interessante, que é como se você quisesse dar veneno para o outro que te machucou, só que quem está tomando veneno para morrer é você. Então, assim, o outro continua tocando a vida dele, né? Ele continua seguindo a vida dele, mas você tá aqui, né? Com todo esse rancor, com essa falta de perdão, está adoecendo. Então, até que ponto vale a pena, né? Até que ponto vale a pena você ficar carregando? Ah, Raquel, mas me machucou, me traiu, mas não, entrega o perdão para você, primeiramente, né? E deixa o outro seguir a vida dele, porque quem vai ficar preso nisso é você, né? E a neurociência também mostra que quando a gente guarda as nossas emoções, as emoções negativas por um tempo, ela impacta direto no nosso cérebro. Até eu coloquei aqui porque às vezes eu esqueço, trazendo consequências sérias para a nossa saúde mental. Então, a neurociência, que estuda toda essa parte cerebral, ela diz que nós vamos adoecer na parte cerebral. Então, nós vamos ter uma mudança de sinapses ali que vai afetar mesmo a nossa parte cerebral e isso, consequentemente, vai afetar todo o nosso corpo, né? Então, eu quis trazer para vocês, além da gente falar da parte espiritual, eu preciso trazer um pouco de ciência para vocês, para a gente entender que o perdão não é só algo espiritual ou algo assim que, né, das nossas emoções, não, isso é
isso é ciência também, né? Quando a gente fala de neurociência, é ciência, foi estudado a situação, por que que pessoas conseguem perdoar, vivem melhor, e por que que pessoas que não perdoam vivem pior. Então, assim, a neurociência explica hoje pra gente que, assim, muitas vezes o estresse, a ansiedade, a depressão, ela tem uma raiz que é a falta de perdão. E nenhuma de nós queremos viver isso, na verdade, nenhuma de nós queremos passar por isso. Quando a gente fala em mentoria, gente, eu sempre vou precisar, de certa maneira, expor a minha vida para vocês, né? De certa maneira, por isso que é gostoso essa sala fechada, porque eu preciso me abrir, porque eu preciso expor para você. Afinal, eu sou mentora de vocês por essas 8 semanas, né? E eu vivi muitas situações de perdão que não foram fáceis de entregar. A começar pela minha sogra, né? Quando eu me casei, houve uma situação na minha festa de casamento, no qual ela não aceitava, porque eu era evangélica, meu marido era católico, não aceitava o nosso casamento, e nós nos casamos numa igreja evangélica. Na festa de casamento, ela estava realmente muito alterada, arrumou briga com os meus convidados, arrumou briga com a minha mãe, e eu fiquei sabendo de toda essa situação na minha lua de mel. E foi muito difícil, porque era a minha festa de casamento, né? Era a minha história, era o meu dia. E eu carreguei essa mágoa durante mais de um ano de casado. Não conseguia almoçar mais na casa dela, não conseguia aceitá-la na minha casa. Então, assim, foi um processo muito doloroso, porque começou a afetar o meu casamento. Porque, assim, como eu carregava aquela mágoa, eu fiquei espinhuda, né? Que a gente fala. A outra pessoa não pode nem relar, não pode nem chegar perto, que tudo aquilo vem à tona em cima da gente, né? E você quer, né? Igual o porco espinho, quer colocar aqueles espinhos em todo mundo que tiver ali ao redor. Só que isso começou a me adoecer emocionalmente, me adoecer na alma. Passaram-se 3 anos, eu tive meu primeiro filho. Eu achei que eu tivesse perdoado, eu achei que já tivesse passado por aquela situação, e de repente eu vejo que ela, ao pegar o meu filho no colo, veio à tona um monte de coisa de novo. Um monte de sentimento de novo. E ali eu tive uma depressão pós-parto também. Então, olha o que, que a falta de perdão que vai se arrastando, vai se arrastando, vai se arrastando, ela vai fazendo dentro de nós, né? O quanto ela vai nos corroendo, o quanto ela vai nos destruindo lá dentro. Isso destrói sonhos. Eu poderia ter perdido a minha família, né? Poderia não ter entregue uma avó para o meu filho, poderia ter virado as costas. Então, precisei trabalhar muito isso, trabalhar com Deus, principalmente com Deus, para que eu conseguisse olhar para a história de vida dela, olhar que assim ela acabou vivendo tudo aquilo porque era um filho caçula, era um medo do ninho vazio, ela também estava sofrendo com aquele casamento, né? Hoje que eu tenho filho, consigo olhar com um pouco mais de misericórdia. Então, quando você entende também um pouco a história do outro, você consegue entregar o perdão para ele, né? Você não fica preso só naquilo que te machucou. Você olha para o outro e fala assim: poxa vida, né? Ele também não tem uma história simples. Tudo bem que a história dele, ele não poderia estar fazendo isso comigo, né? Mas eu olho com mais misericórdia, e assim fica um pouco mais fácil de entregar o perdão para o outro. E como eu disse no começo, o perdão, então, ele é, na verdade, uma decisão. Você decide entregar o perdão para o outro. E aí, todos os dias, eu falo que a gente precisa fazer um trabalho mental. Hoje eu te perdoo, amanhã você perdoa de novo, e assim vai, até que isso seja curado, né, dentro da nossa vida mesmo, seja curado no nosso coração. E por que que eu quis começar a mentoria com perdão? Porque se nós tivermos coisas presas, nem o nosso autoconhecimento vai fluir. Nem esse desejo de ser alguém melhor, nem esse desejo de uma autoestima, nem esse desejo de querer conquistar algo a gente vai conseguir se nós estivermos ainda presa na falta de perdão. Falta de liberar perdão, a gente não vai conseguir crescer. Então, a primeira aula mesmo era com o intuito da gente poder liberar esse perdão. E ainda fiz aqui alguns slides para ficar mais fácil o entendimento. Deixa eu ver se eu consigo colocar, porque às vezes. Peraí. Vamos lá, gente. A importância do perdão, a gente já falou, a psicanálise, né, a cura dos traumas, o que a neurociência fala, então, sobre a ótica da neurociência, o perdão, então, ele reduz essa atividade. Olha como é interessante, gente, isso é ciência, eu sou apaixonada. Ele reduz, então,
atividade da amígdala, né, que é a parte do cérebro responsável pelo medo e agressividade, e aumenta a ativação do córtex pré-frontal, que é essa região da frente aqui, da área que regula as nossas emoções e comportamentos. Então, olha, gente, olha isso é ciência, isso aqui não é balela, isso aqui foi algo que foi estudado. Então, o ato de perdoar reduz a atividade da parte do cérebro responsável pelo medo e pela agressividade. Aí a gente entende por que as pessoas que não conseguem perdoar se tornam pessoas agressivas e amargas, justamente porque atingiu essa parte cerebral. Gente, isso é incrível, é muito maravilhoso. Isso, assim, é muito bom. E os benefícios do perdão, né, que é o que a gente falou um pouquinho, que os estudos também mostram que pessoas que perdoam com frequência têm a ter uma melhor saúde mental e uma melhor saúde física, e, além de tudo, vive muito mais. Eu quero. Eu quero esse benefício, vocês não querem também viver muito mais, ter uma saúde mental? Então, assim, eu falo sempre na terapia para os pacientes, quando a gente não consegue fazer algo por fazer, vamos pensar no benefício, né? Vamos focar no benefício, que daí fica mais fácil a gente mudar, fica mais fácil a gente fazer. Então, vamos pensar no nosso benefício. Então, o benefício da saúde mental. Benefício também do perdão, do bem-estar. Ó. O perdão promove uma maior sensação de paz e bem-estar, com efeitos diretos na saúde física e a diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, quando a gente ainda carrega, né, a falta de perdão, olha isso, o nosso cortisol, que é o hormônio do estresse, fica altíssimo. O hormônio do estresse vai atrapalhar todo o funcionamento do meu corpo, me adoecendo. Então, tá explicado por que as pessoas que não perdoam acabam adoecendo muito mais, não é verdade? Eu queria abrir um pouquinho aqui para vocês partilharem se vocês quiserem, tá, gente? Como aqui não é uma aula, é uma mentoria, que é diferente. Então, assim, aquelas que quiserem mesmo partilhar um pouquinho sobre o perdão, se passou por alguma situação, se tem vivido alguma situação que precisa, se teve alguma experiência, pode abrir o microfone, pode falar, que a gente ainda vai trabalhar um pouco mais sobre o perdão. Vocês não vão me deixar aqui sozinha, vão? Vocês não vão ficar me deixar uma hora aqui falando, 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 falando. A Maria já está até no carro, ó. Tadinha, Maria, esse horário para você ficou assim apertado, né? Aham, tô indo embora para casa agora. Que dó, que dó. Nós vamos ajustando, né, para que todo mundo consiga aí participar. Ninguém quer falar nada? Não? Tem que abrir o microfone para conseguir falar, Pri. Clica em cima do microfoninho ali na tela. Não sei se você está no computador ou se você está no celular. Do seu lado direito, você clica em cima do microfone. Vê se você consegue. Não consegue? Não está aparecendo nem embaixo? Movimenta o mouse assim que às vezes ele está escondido mais, um pouquinho mais para baixo aí do seu lado direito, do lado esquerdo. Dá uma movimentada aí. Não? Não consegue? Não conseguiu? Eita. Depois? Não, não tem problema. Não tem problema. Agora, a gente está falando de perdão, né? Lógico que a gente falou, eu estou tentando abrir os outros slides aqui, oh meu Deus. A gente falou então de perdão, mas agora e quando o perdão é para mim mesma, né? E quando eu preciso liberar o perdão para mim, né? Que é difícil, por que que eu não consigo liberar o perdão para mim? Por que que é tão puxado, né? Por que acontece que eu não consigo liberar esse perdão? Né? Por que que é tão difícil me perdoar e fico carregando uma culpa? Gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o auto-perdão, né? O auto-perdão? Liberta-se do peso da culpa. Gente, como terapeuta, eu tenho algumas aqui, né? Que já são ou que serão ainda.
nós vamos perceber que, assim, o peso da culpa adoece muito, mas muito mesmo, porque, assim, olha, a falta de se perdoar, às vezes comete um erro, todos nós cometemos, né? Mas ao invés de se perdoar, fica, sabe, se martirizando, sabe? Fica. Fica sempre se culpando. Ai, se eu não tivesse feito isso, se eu não tivesse feito aquilo, por que que eu fiz isso? Por que que eu fiz aquilo? E aí fica se remoendo, e daqui a pouco quando mal percebe, já está aí com uma depressão, quando você vai ver, porque ela tem uma culpa. Eu vi uma pregação da Viviane Martinello, que ela trouxe um exemplo que eu achei muito interessante, que ela diz o seguinte, ela atendeu uma moça, uma senhora já, que veio carregada pela família, porque de tão dopada de medicamento que ela estava. Depressão, pânico, mas assim, ela estava realmente muito dopada de medicamento. E eles trouxeram para ela, daí a Viviane pediu para que todo mundo saísse da sala para conversar com aquela mulher sozinha. E aí ela virou para aquela mulher, ela disse que o Espírito Santo disse assim, ela está carregando uma culpa que ela não consegue se libertar dessa culpa. Lógico que ela não entrou em detalhes, né, no meio da pregação, mas ela falou assim: quando eu disse para aquela mulher que ela carregava uma culpa de um pecado, de uma situação, aquela mulher desabou. Aquela mulher assim entrou em pânico, aquela mulher começou a chorar e tudo. Só que de certa forma foi libertador, porque ela entendeu que tudo aquilo que ela estava sentindo era justamente porque ela carregava uma culpa, né? Então, o auto-perdão é a capacidade de reconhecer os nossos erros, as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas liberarmos de carregar essa culpa é aceitar que, como seres humanos, nós somos falhos, mas também somos amados e aceitos por Deus, que nos perdoa abundantemente. Por que que a gente nos culpa muitas vezes? Porque a gente quer ser perfeita. Nós temos a mania de querer ser perfeito em tudo que faz, né? Ou eu faço tudo muito bem feito, ou então, meu Deus do céu. Então, um pequeno erro nos faz cair, né? Nos faz cair nessa coisa do julgamento, nos faz perder toda a força, toda a energia, nos faz nos mutilar. Acontece muito da gente ficar se batendo, se maltratando com a comida, daí a gente desconta tudo na comida, a gente desconta no corpo. Por exemplo, a fibromialgia é uma doença psicossomática, no qual o seu corpo ele vai adoecendo, né? E você vai sentindo dores terríveis pelo corpo. O que que é isso? Também é essa falta de se perdoar de alguma coisa que aconteceu, né? De alguma coisa que você cometeu, um erro que trouxe consequências, você não se perdoa. E aí você vai se martirizando, você vai se machucando, né? Você vai ali se torturando. E a fibromialgia é muito isso, né? Aquilo que eu não resolvo, que eu sei porque eu tenho a fibromialgia, aquilo que eu não resolvo, o meu corpo no outro dia ele grita. Aquilo que eu não falei, que eu não coloquei para fora, passou ali uns 2, 3 dias, o meu corpo já começa a doer. E é uma forma, a psicanálise diz que é uma forma da gente se maltratar, né? É uma forma da gente se punir. Então, aqui, esse slide ficou bem legal. Por que que é difícil perdoar a mim mesma, né? Por que que eu consigo muitas vezes perdoar o outro, mas não consigo me perdoar? Porque nós criamos uma expectativa irreal, né? Que muitas mulheres têm dificuldade de se perdoar, mesmo por causa das expectativas irreais, ou pressão para ser a melhor mãe, a mãe mais perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita. Então a gente olha no Instagram a vida perfeita e a gente coloca as nossas expectativas lá em cima. Eu tenho que ser como aquela pessoa. E aí, se eu não sou, eu me frustro e me culpo e não consigo me perdoar. Então vira esse ciclo sem fim. Mesma coisa é o medo do julgamento, o medo de ser julgada por outras pessoas ou por si mesma pode impedir a gente de se perdoar. Então eu fico me julgando, ai, mas eu sou burra. Ai, meu Deus do céu, eu sou preguiçosa. Se eu fosse isso, se eu fosse aquilo, eu poderia conseguir muito mais coisa, né? E não é uma verdade, isso é uma mentira que a gente ouviu desde a nossa infância e que muitas vezes reflete na nossa fase adulta. A dificuldade também em aceitar que nós somos imperfeitas, né? Essa questão de ser perfeita ou não, isso tem uma ligação muito grande com a nossa infância.
Tem mulheres que tiveram que ser a filha perfeita para poder ter um parabéns, um abraço do pai, né? Tiveram que ser a filha perfeita para que a mãe olhasse com carinho. Porque, por exemplo, eu tinha outros irmãos, então, assim, os outros irmãos aprontavam, não, mas eu não. Eu era a filha perfeita porque eu precisava atrair olhares. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim, que eu tinha que ser essa filha perfeita. E eu levo isso para a fase adulta, então a dificuldade de acertar que eu sou imperfeita. Outra coisa, a culpa e a vergonha, que podem também ser muito difíceis de superar, especialmente quando se trata de erros do passado. Então, aí eu fico me culpando aquilo que a gente falou. E as consequências de não se perdoar, olha só, a gente fala assim, nossa, por que que eu me auto-saboto tanto? Por que que eu procrastino? Por que que eu não faço as coisas? Aqui está uma das explicações, ó. Consequência de não se perdoar, autossabotagem. Não se perdoa pode levar a um ciclo de autossabotagem, onde você impede o seu próprio sucesso e felicidade. Então, assim, como eu não me perdoei, eu continuo me culpando, automaticamente eu estou me autossabotando. Então, eu me saboto porque, assim, se eu não sou digna, né? De nada, por que que eu vou fazer alguma coisa? Por que que eu vou querer conquistar um bom emprego? Por que que eu vou querer prosperar financeiramente? Né? Se eu não me perdoei, se eu sou esse monstro que eu acho que eu sou, então para que que eu vou fazer isso? Não é verdade? Então, assim, eu preciso me perdoar. Eu preciso entrar nesse processo de auto-perdão. Outra coisa é depressão, ansiedade, tanto para quem entrega o perdão quanto para o auto-perdão. A culpa, a vergonha, né, podem contribuir para o desenvolvimento dessa depressão e dessa ansiedade. Então, qual que é a melhor escolha? Qual que é a melhor alternativa? Sempre nos perdoar e reconhecer. Só que como que eu me perdoo? Reconhecendo a minha falha, reconhecendo que eu sou imperfeita, reconhecendo que tá tudo bem não ser a melhor mãe do mundo, reconhecer que tá tudo bem que eu não sou a melhor esposa do mundo, mas eu sempre posso melhorar. É só não fechar e carregar uma culpa, né, que nós carregamos. Nós mulheres, a gente carrega a culpa de tudo quanto é tipo, porque a gente entra num processo de comparação que a gente vai se destruindo, né? Então, a gente carrega todo tipo de culpa. Outra coisa é problemas de relacionamento. A incapacidade que a gente tem de se perdoar também afeta os nossos relacionamentos com as outras pessoas, porque daí a gente tem ali, cria um ressentimento, uma dificuldade de confiar no outro. Então, assim, olha só como é interessante. Eu não me perdoo, eu me torno uma pessoa difícil comigo mesma, não dou abertura para outros relacionamentos para que as pessoas se aproximam de mim, porque eu acho que eu sou tão ruim que eu continuo ali me culpando e não deixo ninguém se aproximar da minha vida, né? E um dos passos, assim, para a gente aprender a se perdoar, esse é bem interessante, ó. Reconhecer a nossa dor, primeiro passo, né? Comece reconhecendo a dor que você sente por causa dos teus erros. Por exemplo, eu já, né, já aconteceu de atender casos de mulheres que passaram pelo aborto e já se passaram 30 anos que aquilo aconteceu, mas ela não consegue se perdoar. O Senhor já perdoou, né? As pessoas já perdoaram, mas ela não consegue se perdoar. E ela continua carregando aquilo. E a vida dela está presa naquela situação que ela se condena, né? Então, assim, são emoções e pensamentos que continuam machucando e que daí ela precisa se dar o perdão. Todo mundo já entregou o perdão, e mesmo que as pessoas ainda continuassem a julgando, mas ela precisa se perdoar para poder ser livre de novo, poder viver, porque não é o Senhor que acusa. O Senhor é o primeiro a nos perdoar. O acusador, a gente sabe quem é, que fica colocando o dedo na nossa ferida, né? Assumindo também a responsabilidade, responsabilidade pelo erro, não ficar culpando o outro. Olha, mas eu me comportei assim porque a culpa é sua, porque você fez com que eu explodisse, porque você fez com que eu me comportasse dessa maneira. Não é verdade, né? A gente tem que ter essa autorresponsabilidade diante daquilo que a gente está vivendo. Olha, se hoje eu preciso me perdoar, foi porque realmente eu causei algo, né? Eu fiz algo que não foi legal. Mas eu fiz algo, muitas vezes, porque era o que eu tinha no momento, é assim que eu consegui lidar com a situação. E aí eu preciso, né, me acolher, entender que eu sou ser humano. Outra coisa é a compaixão e o autocuidado. Praticar, eu falo assim, gente, a gente tem compaixão de todo mundo, né? Ai, coitadinho. Ai, coitadinho daquele ali. Ai, coitadinho. Não, mas a Raquel, ó, se massacra. A Maria se arrebenta. A Priscila se arrebenta. A Fábio também. A Fer também. A Kátia também. Gente, né?
eu acolho todo mundo, mas quando é para que eu possa me acolher, eu não consigo. Eu tinha que ser a primeira pessoa, né, a me amar. Eu tinha que ser a primeira pessoa, mas não, eu sou a primeira pessoa a me condenar, a primeira pessoa a me machucar. E olha só, essa questão, a gente fala muito do autocuidado, quando a gente fala de autocuidado, parece que é algo externo, né? Só de se maquiar, emagrecer, se arrumar, não é isso. O autocuidado começa lá da nossa raiz, né? Porque muitas vezes a falta da nossa autoestima, ela não é só uma coisa aparente, ela tá lá profundamente, né? Ela tá bem enraizada dentro de nós. Então, perdoe-se e ofereça a si mesmo um apoio, um amor que você precisa. Eu perdoo outras pessoas e por que que eu não posso me perdoar, né? Libertar-se da culpa. Libere-se da culpa que você carrega. Reconheça o passado, que o passado não pode ser mudado mais, mas você pode escolher como lidar com essa dor para o seu futuro. Você olha para trás, você pega essa dor, essa situação e você olha de uma maneira, bom, o que eu aprendi com esse erro, né? Eu vivi tudo isso, mas como que eu posso aplicar isso no meu futuro, né? Como que eu posso fazer diferente? E tem um exercício que eu vou deixar para vocês, que depois eu vou mandar no PDF, e que eu quero muito que vocês façam, que é escrever uma carta de perdão para si mesmo. É um exercício terapêutico muito maravilhoso mesmo. Eu faço isso com as pacientes. E assim, escrever uma carta para a gente mesmo, sabe? Uma carta expressando que você se perdoa, perdão pelos erros. Essa carta pode ser para você liberar as suas emoções, escrever assim: Maria, eu me perdoo, eu te perdoo, sabe? Como se você estivesse falando com a Maria ali, se você estivesse falando com a Priscila. Então, aí você vai escrever essa carta. Escrever, gente, é terapêutico. Eu sempre passo o diário, sabe? O diário das emoções, por exemplo. Se você tá bem, você anota por que que você tá bem. E é com caneta ou com lápis, mas é anotado. Se você não tá bem, por que que você não tá bem? Passa uma semana, você volta nesse diário para entender aquelas emoções. Bom, naquele dia eu não estava bem, por quê? Porque aconteceu tal coisa, alguma coisa fugiu do meu controle. E assim a gente vai começar a se conhecer. É muito bonito esse processo desse diário, é bem legal. E vale a pena, tá? Depois eu vou passar tudo para vocês para que a gente possa fazer os exercícios, né? E vamos lá, os benefícios do auto-perdão. A liberdade emocional. O auto-perdão, ele libera você da culpa, da vergonha, permitindo que você viva com mais liberdade emocional. A autoestima melhora muito, tá vendo? Só com uma questão do perdão também. Tem gente que assim, ai, ontem eu comi uma pizza, eu isso e aquilo, fica se martirizando o resto da semana, né? Então aí você vê que ó, a autoestima melhora quando você se perdoa, né? Você fica mais gentil com você mesma, aumenta a sua autoconfiança. Melhora também os relacionamentos. Ali, ó, a capacidade de se perdoar ajuda a construir relacionamentos mais saudáveis com outras pessoas, pois você aprende a confiar em você e a se conectar mais facilmente. Também o crescimento pessoal. O auto-perdão é essencial para o crescimento, né, pessoal? Então, a gente está entrando aí nessa jornada de autoconhecimento, nessa jornada de transformação. Então, o auto-perdão também é essencial para você. O que hoje eu preciso me perdoar, né? E como eu posso praticar, então, a questão do auto-perdão? Uma meditação, né? A meditação, quando eu falo meditação, às vezes as pessoas se assustam, né? E misturam as coisas. Não é meditação dos cristais, daquelas coisas aradas, não, mas é uma meditação. Se você pega ali a palavra de Deus, você vai passar dias ali meditando naquele versículo, né? No qual ele fala que você é filha amada, que você é especial, né? Alivia, então, essa culpa. Você coloca uma música, vai fazer essa meditação, vai trabalhar a gratidão. Tem um diário também que eu gosto de trabalhar que chama Diário da Gratidão, que é onde, quando a gente está muito murmurenta, sabe? Quando a gente está aquela mulher rixosa, que a palavra diz, que a gente está muito reclamona, que tudo a gente está reclamando, tá com dor, não tá bom, tá frio, tá calor, sabe? Eu não sei, acho que só eu que tenho, né? Vocês não devem ter nada disso aí, vocês não devem viver nada disso. Eu gosto de trabalhar o diário da gratidão, porque daí você tira, você ajusta as suas lentes. Ao invés de você ficar olhando ali tudo de ruim que tem na sua vida, você começa a agradecer. Ai, Senhor, obrigado pelo sol. É um exercício, tá, gente? Não é que você vai querer fazer, você não vai querer.
Mas é um exercício, você tem que lembrar, ai, Senhor, obrigado por esse sol, tá calor, mas muito obrigado. Você vai trabalhando, então, ó, pratique a gratidão dos seus pontos fortes, começa a dizer para Deus, Deus, muito obrigada, porque eu sou comunicativa, muito obrigada, porque eu sou trabalhadora, muito obrigada, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, para você encontrar valor em você mesma. Que muitas mulheres, gente, a gente tem perdido mesmo os valores ao longo do tempo. Nós temos visto, assim, as mulheres, nós estamos adoecendo porque a gente não vê mais valor na gente. A gente está sempre achando que só o outro tem valor. Eu não tenho valor, né? Então, sabe aquela coisa da a grama do vizinho é sempre mais verde. Então, a vida do outro é sempre melhor que a minha. O marido da outra é sempre melhor que o meu, tem mais dinheiro que eu. Então, eu tô sempre assim. Aí eu começo a ficar reclamona porque eu fico uma pessoa insatisfeita, que ninguém aguenta ficar perto. Sabe aquela pessoa que só reclama? Ah, porque dói isso, porque dói aquilo, porque não sei o quê. A gente não tem muita paciência de ficar perto, mas por quê? Porque a pessoa ela está carregando ali uma falta de auto-perdão, uma falta de cuidado com ela mesma. Então, ela pode ser que ela cuide de todo mundo e vai se esquecendo dela mesma. E as afirmações positivas, isso é muito legal, gente. Ó, eu falo assim, o Augusto Cury fala uma frase, ele diz que a nossa mente mente para a gente. Então, não é todo tipo de pensamento que vem sobre você. Por exemplo, se você fez alguma coisa lá no seu trabalho, eu vou usar a Maria. A Maria queimou o pão. A Maria tem uma padaria que eu fico olhando as coisas dela. Meu Deus, ainda bem que eu não moro lá. Senão eu ia querer comer tudo. Queimou lá uma fornada de pão. Daí, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Sua burra. Como que você não prestou atenção nisso? Como você foi incompetente? Olha o prejuízo. Gente, mas pode acontecer. É um acidente. Só que daí, se acontece com a outra pessoa, eu vou lá e viro para outra pessoa e falo, ai, né, pode acontecer, não tem problema nenhum. Mas como é comigo? Ai, nossa, eu fui muito burra mesmo. Como que eu consegui fazer isso? Como que não sei o quê? Não é verdade? Então a gente sempre está colhendo o outro, mas eu não. Então, assim, por que que eu não mudo essa narrativa? Sabe, desses pensamentos negativos? O Paulo Vieira, eu fui numa imersão dele e ele falou muito sobre as narrativas. Paulo Vieira, vocês conhecem, né, gente? Ele é de inteligência emocional. Ele falou muito sobre isso, que ele falava assim, gente, a gente está o tempo todo nos depreciando. Ah, porque eu não sou competente, porque eu não sou bonita, porque eu tô gorda, porque eu isso, porque aquilo, porque aquilo, porque aquilo. Mas quando que você para se elogiar? Quando que você vira para você e fala assim, nossa, essa torta ficou divina, eu sou demais. Não, mas a gente não faz. Sabe por que que a gente não faz? Porque nós crescemos ouvindo que a soberba e a arrogância precede a queda. Nós que somos cristãs, a gente cresceu ouvindo isso e é uma verdade. Só que nós confundimos o que é humildade, né, com o que é autocuidado. Entende? Que quando você está fazendo uma afirmação positiva para você, você está dizendo assim para Deus: Deus, o Senhor caprichou quando o Senhor me fez. O Senhor foi muito bom quando o Senhor me criou. Agora, quando eu estou o tempo todo me machucando, o tempo todo me depreciando, eu viro para Deus e falo assim: ai, Deus, o Senhor foi muito incompetente quando o Senhor me fez. Entende? Que isso também é, de certa forma, uma ofensa para Deus, porque se Ele me fez imagem e semelhança dele, como que eu tenho a capacidade de dizer que eu sou burra? Deus não ia fazer alguém burro. Mas onde que está isso? Onde que está essa raiz? Está lá na nossa identidade, né? Está lá na nossa infância. Está na maneira com que a gente foi criado. Está na maneira com que a gente ouviu. Como que é feito, gente, a nossa identidade? Vou só pincelar para vocês entenderem. Nós nascemos assim, ó, um papel em branco, tá? Deus foi muito perfeito. Ele colocou tudo que ele queria para a gente cumprir nosso propósito dentro desse papel, né? Dentro dessa malinha, dentro dessa pessoa. Tava tudo ok ali. Aí nós nascemos, né? E ficamos com os nossos cuidadores. Então vamos lá. O meu pai já trouxe os traumas de infância dele, a minha mãe também. Ok. Nasci um papel lindo em branco. E aí, o que que aconteceu? Chega o meu pai perto de mim e fala o seguinte: derrubei um copo. Meu Deus, você não faz nada direito. Pronto. Peguei aquela frase e guardei. Ok, no outro dia, queimei o arroz, eu fiz alguma coisa, minha mãe vira para mim, sua burra, incompetente, não consegue nem cuidar do arroz.
Peguei aquela frase também. Isso tudo vai nos gerando um trauma emocional. O trauma, como que funciona um trauma emocional? Como que uma pessoa é traumatizada? Ou por um impacto, que é assim algo muito forte, por exemplo, um luto na infância, ela perdeu alguém, então o impacto emocional, ela sofreu aquele luto, ou então ela foi ouvindo todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. Menina burra, competente, nananã, leva uma palmada, nananã. Então, isso foi criando a identidade dela. Entendeu? Então, assim, quando a gente chega na fase adulta, nós vivemos tudo isso, porque daí a gente começa a ouvir, e isso tudo são a tal das crenças limitantes, que hoje a gente ouve tanto. Nós temos as nossas crenças limitantes que foram colocadas em nós desde a nossa infância. Então, por isso que ele fala assim, ó, o Paulo Vieira fala, vamos trocar essa narrativa? Quando vier no seu pensamento, sua burra, não, você vai virar e falar assim, não, realmente foi um acidente, isso não, né, pode acontecer, mas isso não me define, eu não sou burra porque eu fiz isso, entende? Então ele fala, vamos mudar essa narrativa. E lógico que a oração pode nos ajudar, com certeza, a gente não tem dúvida nenhuma da conexão com Deus, né, que é nos perdoar, que assim, Senhor, me ensina a me perdoar, sabe? Me ensina a olhar para mim com cuidado, com mais carinho, né? O Senhor me fez imagem e semelhança, por que que eu não consigo, né? Me olhar com mais cuidado, com mais carinho. E aí eu trouxe também, gente, alguns exemplos de auto-perdão. Depois, no final, a gente vai abrir para partilha, tá? Eu tô falando muito, tá dando para acompanhar, que às vezes eu me embalo, e daí eu vou indo, gente. Vocês não levantar a mão aí que vocês querem falar, eu só que vou. Vocês têm que me falar. Então vamos lá. Ó. Exemplos do auto-perdão. Não conseguir realizar um objetivo. Perdoe-se por não ter alcançado o objetivo, reconhecendo que você fez o melhor. Então, às vezes, tem uma situação que eu queria ter, né, conseguido realizar, não consegui, vem a frustração e aí vem a culpa. Por que que eu não posso, ao invés de ficar me culpando, olhar para aquela situação e falar assim, tá, não deu dessa vez, mas eu posso melhorar, o que que eu posso ajustar, ao invés de ficar ali nessa culpa toda, né? Cometer um erro no trabalho, se perdoar quando você colocar, né, quando acontecer, então, esse cometer esse erro, aprender com ele, seguir em frente, dizer algo rude para alguém, se perdoa por ter dito algo rude, porque às vezes, principalmente quando a gente é casado, às vezes a gente também explode, né, e fala algumas coisas e tal, e depois fala, ai meu Deus, eu não devia ter falado, só que também fica ali me martirizando, né? Fico, ai caramba, não devia ter falado, não devia ter falado. Peça desculpas, né? Qual o problema? Pede desculpa, olha, me exagerei, né? E ok, vida que segue. Seria tão mais leve se a gente conseguisse viver assim de maneira mais simples, resolvendo as coisas como tem que resolver, tipo na hora mesmo, ó, errei, ok, passou, esqueci, né? Mas a gente não, nós somos muito mais emoção do que razão. Então, por isso que a gente está aqui para aprender a lidar com as nossas emoções, né? Trair a confiança de alguém, perdoe-se por ter traído a confiança de alguém, assumindo a responsabilidade por seus atos e buscando o perdão, né, da pessoa afetada. Então, assim, você pode ter machucado alguém e não tem problema nenhum você realmente pedir o perdão. Não tem problema nenhum, é reconhecer, né? O auto-perdão, ele é isso, gente. Ele é um processo que ele leva um tempo, um esforço, mas ele vale a pena, né? A gente se libertar do peso da culpa, viver mais com paz interior, né? Começando hoje o auto-perdão, né? Vamos se perdoar mais, vamos se cuidar, né? Vamos olhar com um pouco mais de carinho. Poxa vida, né? Eu olho para todo mundo com carinho e por que que comigo é tão difícil? Por que que eu me massacro tanto? Por que que eu me judio tanto, né? Por que que eu não consigo olhar para mim com um pouco mais de cuidado, né? O que que acontece que eu não consigo me perdoar mais? E até eu deixei, trouxe alguns versículos, depois eu vou mandar tudo para vocês, tá, gente? Que a palavra de Deus é muito clara, né? Que nós devemos perdoar os outros, as outras pessoas 70 vezes 7, né? 70 vezes 7 ao dia. Mas e eu? Quantas vezes eu preciso me perdoar? Muito mais que isso, né? Só que eu não consigo. Eu fico sempre perdoando o outro. Quando eu consigo liberar perdão para o outro, mas e eu, né? Por que que eu não tenho conseguido me perdoar? Por que que eu tô me judiando tanto assim? E aí eu acho tão interessante que
A análise, a terapia, ela vai lá na raiz da situação para você entender por que que você não tem conseguido se perdoar, por que que tem sido tão difícil, né? Por que que a gente perdoou todo mundo e a gente não? Eu vou passar um vídeo para vocês agora, que eu queria que vocês assistissem, e no final a gente vai fazer um exercício muito legal, que é um exercício de meditação guiada. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é um exercício de programação neurolinguística. É como se a gente fosse fazer uma programação mental, né? A gente vai se perdoar, perdoar o outro com essa programação que eu vou conduzindo vocês. Depois eu vou ensinar vocês um pouquinho mais como que vai ser isso. Mas primeiro eu gostaria que vocês assistissem esse vídeo, que eu vou colocar aqui, em nome de Jesus vai dar certo, que eu vou colocar esse vídeo aqui. Vou compartilhar com vocês o vídeo. Falta de perdão é a mesma coisa que um quadro torto na parede. Toda vez que você entra, você olha, ele incomoda. Então o que a gente precisa fazer? arrumar o quadro. Não tem outro jeito. Você não tem como deixar de entrar na sala. Meu Deus, Priscila. Vamos começar de novo. A vida, às vezes, ela é um processo terapêutico, né? O perdão, ele está intimamente associado àquilo que nós chamamos de processo terapêutico, né? O que é o processo terapêutico? É um jeito que a gente tem de organizar aquilo que ficou desorganizado dentro de nós um dia. A vida, às vezes, ela acontece na nossa história, a vida o tempo todo está nos dando, né, situações para nos alegrarmos ou para nos entristecermos. Essas situações, elas estão contextualizadas a partir de pessoas, que a gente não vive sozinho. Cada vez que nós encontramos alguém, de alguma forma, aquela pessoa está passando por nós. Não é apenas um encontro casual. Muitas vezes são acontecimentos que nos marcam de forma muito definitiva. O que é a necessidade do perdão? É aquela necessidade que a gente tem de colocar a pessoa no lugar certo. Porque uma coisa desencaixada dentro de nós é uma coisa que a gente não tolera. É como você entrar dentro de uma casa e um quadro está todo torto na parede. Todo mundo fica incomodado quando vê o quadro torto. A gente tem a necessidade de voltá-lo para o lugar, não é assim? A falta de perdão é a mesma coisa que um quadro torto na parede. Toda vez que você entra, você olha, ele incomoda. Então o que a gente precisa fazer? arrumar o quadro. Não tem outro jeito. Você não tem como deixar de entrar na sala, tem? Não tem. Você não pode abandonar a sua casa porque um quadro está torto. Você não pode deixar de ficar na intimidade do seu lar porque existe uma mobília fora do lugar. A mesma coisa acontece com a gente quando nós temos uma situação que não foi resolvida dentro do nosso coração, que gerou algum tipo de mágoa, algum tipo de ressentimento. Quando nós temos dentro do coração uma mágoa e um ressentimento, a memória afetiva, por isso a gente diz que há uma associação de perdão e memória, a memória afetiva continua gerando um impulso dentro de nós, isto é, você vê o quadro fora do lugar, fora do prumo, você fica incomodado. Veja bem, a memória afetiva gerou uma reação. Cada vez que essa memória afetiva gera essa reação, você sofre de novo. Então, você continua se fazendo mal com aquela mágoa, com aquele ressentimento. O perdão é você definitivamente colocar esse quadro no lugar e esquecer que um dia ele foi torto. Depois que você ajeita esse quadro na parede, você não vai ficar mais lembrando do tempo em que ele estava torto. Porque se você fica lembrando do tempo que ele estava torto, me desculpa, mas você está agindo de maneira muito burra. Se já foi resolvido o problema, para que ficar retomando aquilo que já está consertado? Hoje até estava dando um exemplo. Às vezes nós levamos um cheque sem fundo na vida, não é? Não é comum isso, levar um cheque sem fundo? E como é, né, moça? Leva um cheque sem fundo. O que você faz com aquele cheque sem fundo? Apresentou ao banco, viu que não tem solução? Pronto, rasga esse cheque, joga esse cheque fora, para que ele não participe da sua memória. Você já imaginou se a gente começasse a colocar o cheque sem fundo que a gente recebeu na moldura e dentro da casa da gente? Você vai sentir raiva o resto da vida, né? Cada vez que você olhar para o cheque e pensar, aquele ordinário me deu calote, aquele ordinário me enganou. Pronto, ele te enganou naquele dia e vai continuar retirando a sua paz o resto da vida. Conciliar o perdão com a memória é você definitivamente retirar de dentro de você, ou você neutralizar dentro de você, todo o poder que aquele sentimento negativo pode ter na sua vida, na sua história.
Cada vez que você se pega pensando no desaforo que você recebeu, naquela mágoa que você guardou, você está legitimando o poder dos inimigos dentro de você. E aí você sofre dobrado, sofre mais uma vez aquilo que já foi doloroso um dia. Para que ficar ressentindo? A palavra já diz, é sentir de novo. Não valeu a pena no momento que sentiu e você ainda continua ressentindo. Aí não tem explicação então. É querer sofrer mesmo. Por isso que eu sempre digo que o perdão é uma atitude inteligente. Você perdoar alguém, antes de qualquer coisa, é você fazer bem a você mesmo. Claro que você alivia o outro do fardo de sentir-se culpado por aquilo que ele lhe cometeu, mas você será o primeiro a ser beneficiado com o seu perdão, sabe por quê? Cada vez que o nosso coração está se ocupando de mágoa e de ressentimento, você está trazendo doenças para você. Coração cheio de mágoa adoece. E ele morre aos poucos, ele contrai uma série de enfermidades que são próprias daquilo que nós chamamos do processo de somatização. O que é a somatização? É uma realidade que está exterior, que é espiritual, digamos assim. Você vive, convive, sente, você traz para dentro de você e sua carne somatiza, vira carne, somatizar. Ela transformou-se em você. E aquela mágoa alojada, ela pode se transformar em doenças terríveis na nossa vida. Nós encontramos muita gente com enfermidades, alergias. Você já viu? Você passa por um processo de irritação, você empola tudo. Tem muita gente que fica assim, caroço no pescoço, caroço pelos braços afora, dores nas pernas. Uma série de formas de somatizar aquilo que você não deveria. Você traz para dentro de você a enfermidade. Você traz o desaforo para dentro de você e ele vira sua carne, ele se transforma em você. Tanto é que uma pessoa que traz muito rancor, pode observar, você olha nos olhos dela, você olha na expressão facial dela e você já percebe. É a memória. A memória, o registro dela, o perdão já faz, o rancor já faz parte da carne dela, está somatizado. E aí ela vive um processo constante de tensão, de ansiedade, de medo, enfim. A falta de perdão só faz mal ao coração da gente. Eu, pessoalmente, não gosto de levar adiante nenhuma mágoa. Eu posso até ter o direito de retirar aquela pessoa da minha vida. Não quero mais, pronto, acabou. Mas ficar guardando o que ela me fez de ruim dentro de mim, não. Tanto é que perdoar significa esquecer. Eu não me lembro mais o mal que me fez. Não me faz mais diferença. Aí, padre, mas então eu tenho que voltar a conviver com ela? Não, não precisa. Se você chegou à conclusão de que não dá certo, não tem jeito, que o melhor para vocês é ficar longe um do outro, respeite essa regra que vocês descobriram. Às vezes uma pessoa nos faz mais bem no momento que ela está longe. E isso é muito natural a gente reconhecer. Você continua respeitando aquela pessoa, mas você decidiu que ela não faz mais parte da sua vida. Agora deu certo, né? Mas na verdade esse vídeo ele foi só para reafirmar tudo que a ciência fala, tudo que Deus fala a respeito do perdão, tudo que a gente precisa aprender. Então assim, hoje eu não sei se você precisa liberar perdão, se você já ressignificou alguma coisa na sua história, se ainda tem coisas, porque às vezes a gente acha que já perdoou, mas não perdoou. Ou a gente perdoou uma pessoa, como ela faz parte da minha família, ela volta a fazer, e aí eu preciso perdoar de novo, né? Então eu não sei, assim, se você precisa se perdoar também de alguma coisa que aconteceu, né? De alguma coisa que você acabou fazendo, né? Na sua vida. E a gente vai fazer, então, uma meditação teleguiada, no qual eu vou colocar uma música, tá? Funciona assim, a gente coloca uma música, eu vou guiando vocês na imaginação. Então, vocês vão ouvindo o comando da minha voz, vocês vão, né, com os olhos fechados, vão fazer todo esse trajeto, né, dentro de vocês, todo o trajeto da imaginação, para a gente tirar um peso. Eu faço muito isso com as pacientes e, assim, o resultado é muito imediato. A Priscila também já deve fazer, né, com as pacientes dela. O resultado é incrível, porque a gente dá um novo significado para aquela memória. Vocês ouviram, o padre Fábio, ele estuda muito psicanálise, ele estuda muito neurociência, e quando a gente fala de memória, quando a gente faz uma meditação guiada, a gente dá um novo sentido, uma nova história, porque o nosso cérebro ele não sabe distinguir
o real do imaginário. Então, nós vamos trazer uma nova imaginação. Então, a gente vai imaginar, vamos colocar a nossa imaginação assim como fértil e pensar em tudo aquilo, todas as palavras que eu for trazendo para que vocês possam ir liberando perdão ou para vocês ou para alguém. E isso é importante, faz parte do processo de cura de nós, de todas nós que estamos aqui, tá? Então, vou pedir para você fechar os teus olhos e eu vou começar o comando, tá? Vou começar falando para vocês tudo que vocês vão precisar ir sentindo. Podem ficar com os olhos fechados. Eu vou compartilhar aqui a música. Então, fechem os olhos, encontre uma posição confortável para ficar. Respirem profundamente, bem devagar. E ao expirar, sinta o seu corpo todo relaxando. Então, vocês vão respirar, vão relaxando o seu corpo. Vai imaginando que cada respiração o aproxima mais de um estado de paz e de serenidade. Então, expira, expira, expira. E vai sentindo uma serenidade, uma paz. E agora, com cada nova respiração, você vai sentindo todo o peso das tensões, das mágoas que carrega. Começa a sair, a dissipar do seu organismo. Respira e vai soltando. Vai sentindo todo esse peso do dia que você teve hoje. Todo esse peso que você vem carregando ao longo dos anos. Vai deixando ele partir, ele ir embora. Imagina que você está agora em um campo aberto. Um campo iluminado, verde, iluminado pelo sol suave da manhã, aquele campo mais verde, mais lindo e brilhante que você possa ver. Vai imaginando esse lugar como um lugar perfeito de Deus. Este lugar ele é muito tranquilo e seguro. Neste lugar você se sente protegida, acolhida e, acima de tudo, sente muita paz. Vá respirando, sentindo essa paz. Agora pense em uma pessoa ou uma situação que você precisa perdoar. Pode ser você mesmo, ou pode ser alguém do seu passado, ou alguém do seu presente. Visualize essa pessoa, imagine essa pessoa ou essa situação à sua frente. Bem naquele horizonte do campo. Ao ver essa pessoa, observe as emoções que vai surgindo dentro de você. Sem julgar as tuas emoções, você apenas vai sentindo e reconhecendo a presença dessa pessoa. Respire fundo, vá soltando. E com a próxima respiração, você libera essas emoções como se fosse um balão que você coloca. Você inspira dentro desse balão toda a sua mágoa, todo o seu rancor, toda a sua dor, tudo que essa pessoa te causou, que você mesmo te causou. Você vai soltar esse balão. Você vai ver esse balão subir cada vez mais alto, mais alto, mais alto, até que ele desapareça completamente, levando com ele toda a mágoa, toda a dor, todo o rancor. Eu quero que você repita agora, silenciosamente, só para você mesmo.
Eu libero essa mágoa. Eu escolho perdoar. Eu escolho a paz. Vai sentindo que você está mais leve a cada repetição. Eu escolho perdoar. Eu libero essa mágoa. Eu escolho a paz. Ao perdoar, você está libertando não apenas o outro, deixando o outro seguir, mas a si mesmo. Agora imagine-se envolto em uma luz bem brilhante. Uma luz bem brilhante e suave. Uma luz que representa o amor e a cura de Deus. Sinta essa luz, ela vai enchendo cada espaço do seu ser, levando todas as dores e curas, todas as feridas. Respire bem profundamente mais uma vez, uma última vez, sentindo a leveza do perdão em seu coração. Vá sentindo o seu corpo mais leve, os seus braços estão mais leves, a sua mente está mais leve. Vai sentindo o quanto o seu coração está sendo amado, cheio da graça de Deus. Vá sentindo o acolhimento dos céus a teu respeito. Vai sentindo toda a cura e libertação que Deus tem para a sua vida. Quando você se sentir, comece a trazer a sua atenção de volta para o presente, movimentando levemente os dedos das suas mãos, movimentando os dedos dos seus pés. Quando você se sentir confortável, vai abrindo os teus olhos, carregando essa sensação de paz, de libertação com você mesmo. Vai voltando, vai abrindo os teus olhos, vai sentindo o poder de Deus, o cuidado dele, o carinho dele. Começamos hoje, então, o nosso lindo processo, a nossa linda jornada de cura, de transformação e de poder de Deus sobre a nossa vida. Hoje foi para nos trazer uma clareza, nos trazer um cuidado, né, para que a gente pudesse olhar. Então, quando nós encerrarmos, eu gostaria que vocês parassem um minuto para ficar com vocês mesmos, sabe? Um minuto que for, para vocês investigarem vocês mesmos. E a tarefa, eu vou mandar para vocês lá no grupo, mas é uma carta de perdão. Agora nós liberamos o perdão mentalmente, mas eu gostaria que fosse feito através da escrita, né? Para que vocês pudessem perdoar mais alguém, ou mais alguma coisa, ou vocês mesmos, através dessa carta, então, do perdão. E eu queria agora, se possível, né, eu sei que agora a gente está nesse período de relaxamento, vocês pudessem só compartilhar comigo como que foi essa aula para vocês, né? A nossa primeira aula às vezes sempre fica um pouco mais tumultuada, mas o que vocês puderam aprender, o que vocês puderam sentir agora, eu gostaria de ouvir um pouquinho vocês, cada uma de vocês. Nós já estamos caminhando para o final, tá? Eu sei que vocês tiveram um dia de trabalho, estão cansadas, mas a gente já está finalizando. Maravilhoso que você tomou a coragem, teve a coragem e tomou a decisão, né? Porque assim, não é um passe de mágica. Às vezes a gente acha que perdoar é um passe de mágica. Ai, perdoei, tá tudo certo. Não, não é. É um processo, né? É um processo, é o perdão diário, é a decisão diária. E olhar para ela como ela tendo uma história é muito bonito, porque eu falo que é um ato de misericórdia, né? A gente olhar para o outro
né, entendendo que existe uma história e que eu consigo perdoá-la, né, além do que ela fez comigo, ou além do que eu já vivi, isso é maravilhoso, né? Isso é um processo de ser humano, um processo de ser cristão é isso, né? E lógico, e também se perdoar por até então ainda carregar, né, esse perdão que você achava que tinha dado. Também se perdoar, sabe, Fernanda? É importante entender que assim, daqui a pouco talvez não esteja mais aqui. Então, assim, o que que eu posso fazer para que seja mais leve, tanto para ela quanto para mim, né? Como que eu posso olhar para essa situação e conduzir de uma maneira mais leve, né? E conduzir a minha vida, porque a gente não sabe amanhã se está aqui, né? A gente que já passou às vezes por luto, por perdas, a gente não sabe como que vai ser. Então, o tentar viver da melhor maneira possível o hoje é sempre a melhor alternativa. Mas obrigado por você ter partilhado com a gente, né? É sempre muito bom a gente ouvir o outro. Eu falo que a cura, ela vem também nesse processo, né? De alguém poder partilhar um pouquinho. Alguém mais quer falar? A Pri? Pode falar, Pri. Eu queria falar, boa noite para vocês, que meu microfone não estava funcionando, mas eu queria falar sobre o auto-perdão, que para mim foi muito desafiador, né? Como a Raquel falou, a gente passa pano para tantas pessoas, né? E quando chega a nossa vez, a gente pega pesado com a gente. E eu sou alguém que eu cresci, eu sempre fui muito amorosa, eu gosto de cuidar das pessoas. E eu me cobrava muito isso. Teve uma época que eu orava, Senhor, endurece meu coração, porque eu não quero ser desse jeito. Porque eu me doava muito pelas pessoas e cuidava muito das pessoas. Até o momento que Deus puxou minha orelha, Ele mesmo veio e falou, eu te fiz assim. É eu que coloquei em você esse amor. Eu que coloquei, não são todas as pessoas que têm esse dom de querer amar, de querer cuidar das pessoas. Então eu te dei esse dom. E aí foi uma descoberta para mim, eu tive que me perdoar, porque eu mesmo me acusava disso, eu achava que eu estava fazendo algo errado e pegava tão pesado comigo, porque na minha cabeça realmente tá, queria fazer o bem para as pessoas, mas eu mesmo não entendia por que eu agia daquele jeito. E aí eu tive que passar por um momento realmente de auto-perdão e o próprio Deus falar comigo de, filha, eu te fiz assim, foi eu que te planejei, coloquei você, os dons, os teus talentos, e coloquei você para cuidar, para amar as pessoas. Eu falo que meu ex-marido, ele fala que quando eu oro por alguém, parece que eu sinto a dor da outra pessoa. E, e realmente eu me sinto assim, e é difícil as pessoas ver isso, né? Tipo assim, sentir. E aí eu me achava super errada por sentir desse jeito. E aí, quando Deus falou diretamente comigo, eu me vi com outros olhos, né? Eu me vi diferente, eu vi que realmente eu sou especial. Como diz a pastora Thalita, eu sou a queridinha de Jesus. Então, assim, um dom, uma especialidade que Deus me deu, né? Cada um tem a sua. E eu tenho isso pelas pessoas. E eu tive que passar por esse auto-perdão comigo. Passar o pano para mim e aprender a me amar de uma forma diferente. E completando, para mim a aula foi uma bênção. Realmente, esse perdão que nós precisamos é desafiador, não é fácil. E você colocou de uma forma tão linda e tão explicativa, de uma forma que a gente entende, que é tão fácil, né? Na teoria, assim, é tão fácil. Mas você mostrou de um jeito que fez a gente entender de uma forma mais fácil de como liberar o perdão e como receber o perdão. Eu sou grata à sua vida por estar nos orando, nos mentorando e ser uma bênção nas nossas vidas. Amém, amém. Obrigada pela sua partilha, viu, Pri? Obrigada mesmo. Não é à toa que você vai ser, ou já é, uma terapeuta, porque a gente precisa ter essa sensibilidade e paciência e sentir a dor do outro. Não dá pra gente ser alguém que vai cuidar do outro sem sentir a dor. Lógico que a gente aprende a não misturar as coisas, mas esse trabalho de sentir o outro, de ter essa empatia, é que faz a gente enxergar além daquilo que o paciente está falando, né? Então é por isso que é um dom mesmo,
né? Um dom de Deus, e que o Senhor continue nos capacitando aqui, né, para servir. Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente já está encerrando. Então, nós vamos encerrar. Vou mandar lá no grupo, tá, gente? O PDF com material. Se vocês quiserem mais alguma coisa, porque assim, eu não consigo mandar todos os slides, mas se quiserem mais alguma coisa de material para ver depois, a aula vai ficar salva. Eu só não consigo mandar o link agora, porque parece que o sistema libera para a gente mandar o link amanhã da aula. Mas assim, muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, né? Eu sei que tinha mais gente, mas é muito difícil todo mundo conseguir assistir ao vivo, né? Mas que seja bênção para todo mundo depois. Obrigada por vocês terem participado comigo. Que Deus abençoe. Nós teremos aquela que eu prometi para vocês, né? Teremos aquele encontro individual com cada um. Eu vou agendar com vocês, depois eu mando mensagem para a gente agendar. É importante esse processo, né? E teremos, então, uma nova aula, então, na semana que vem. Mas eu vou mandar a tarefa de casa de vocês. Essa tarefa não é para mim, essa tarefa é para vocês. Então, é um compromisso que vocês fazem com vocês mesmas de fazer, que faz parte do processo de autoconhecimento. Além de depois eu vou mandar mais algumas coisas ao longo da semana, que é para vocês poderem ver. Enquanto isso, meu cachorro está muito nervoso tentando entrar aqui, porque eu já estou muito tempo sem deixar ele entrar. Então, ele está arranhando a porta querendo entrar aqui. Mas Deus abençoe a noite de sono de vocês, né? Que o Senhor nos cubra com a graça e o favor dele nessa noite, que a gente possa descansar e amanhã um novo dia. Tá bom? Obrigada, viu, meninas? Tirem uma foto bem bonita nossa. Quem não printou a tela, tira uma foto bem bonita, compartilha lá nos stories. Eu não sei printar a tela do computador, então a gente faz com o próprio celular mesmo. Vocês tirem fotos, vocês... Ixi, mas o computador vai ficar ruim demais. Minha bateria acabou. Acabou? Ai, Pri! Celular. Ah, peraí, deixa eu ver se eu consigo tirar um print nosso aqui, porque eu não sei como que faz nesse computador, mas tá valendo. Vamos tirar com o próprio celular, se vocês tiverem aí, é que tá todo mundo assistindo, né, pelo celular. Aí fiquem bem bonitas assim, gente. Aí depois a gente compartilha lá. E Deus abençoe, então, boa noite para vocês, tá? Bom descanso e até durante a semana a gente vai se falando. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.